Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Virtual. Deus seja louvado por estarmos mais uma vez aqui. Meus irmãos, vamos orar, que hoje a gente tem um caminho enorme para percorrer, que é o livro de Isaías, do profeta Isaías. Semana passada a gente estudou a introdução aos profetas. Vamos orar porque a gente tem muito material, vai ser realmente um desafio estudar Isaías aí em poucos minutos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, por podermos estudar, ó Deus, em nosso país, através da tua palavra, as profecias que tu deixaste ao teu povo e que até hoje repercutem na vida da igreja. Que tu nos ajude e nos instrua por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria fazer, antes de mais nada, um apontamento que uma amiga que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Virtual conversou, chegou a falar para mim sobre o livro de Esther. Eu queria só aproveitar essa oportunidade porque eu achei que foi pertinente também, embora nós não tenhamos abordado essa questão propriamente dita no livro, eu achei que é importante porque a gente precisa evitar quaisquer dúvidas ou falsas interpretações sobre o que está escrito na Bíblia. E o relato que ela comentou comigo, que eu estou falando para vocês aqui, se encontra lá em Esther, capítulo 1, a partir do verso 10, quando a rainha Vasti se recusa a cumprir uma ordem lá do rei Assuero. E a gente não comentou o porquê ou não entrou no mérito dessa ordem, né? A gente apenas comentou que, por conta dessa ordem, o rei, de certa forma, teria sido envergonhado, né? Abre aspas e fecha aspas, porque a sua mulher, digamos assim, se insubordinou contra ele. Acontece que, nessa ocasião específica, alguns comentaristas chegam até a colocar que o que ele pediu foi absurdo. Eu até comentei no vídeo, né? Foi totalmente absurdo. Era uma exposição, muito provavelmente de caráter sexual, diante de todas as pessoas daquela mulher. E ela se revoltou contra isso, né? Ela se insurgiu contra isso e, de certa forma, acabou sendo excluída, né? Foi, inclusive, colocada de lado pelo rei. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que a gente não abordou o mérito dessa questão no livro de Esther. Mas se a gente for realmente perscrutar o que está ali, muito provavelmente, né, essa resistência de Esther foi uma resistência, inclusive moral, porque o rei estava pedindo um absurdo. Com certeza, se ele estivesse pedindo alguma coisa razoável, ela sendo a mulher do rei, ela jamais teria se recusado. Então, muito provavelmente, essa ordem, esse pedido foi absurdo. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para que não haja falsas interpretações ou se utilizem de um texto para dizer que simplesmente a subordinação da rainha Esther ali teria sido um ato de rebeldia, né? Tanto que isso é expandido para todos os gêneros. Não, a questão não é essa, né? Inclusive, nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, de que nós, inclusive, enquanto cristãos, homens ou mulheres, devemos nos insurgir quando aquelas pessoas falam ou querem nos obrigar a fazer algo que vai de encontro às nossas convicções. Nós, enquanto batistas, temos a nossa declaração doutrinária que o Senhor, e somente Ele, Deus, e somente Deus, é o Senhor da consciência. Então, ninguém pode nos obrigar a fazer algo que vai de encontro às nossas convicções, a nossa consciência, de acordo com o que está aqui nas Escrituras. Então, o próprio Jesus fala, né, que por conta da justiça, nós seríamos perseguidos. Então, ninguém pode fazer isso, ninguém pode se arrogar desse texto simplesmente para pregar uma subordinação irrefletida, né, sejam as autoridades ou das mulheres nas suas casas aos seus maridos. Essa não é a questão. Ali, o texto, né, a gente não teve a oportunidade de trabalhar em cima disso com o devido vagar, e agora eu faço aqui esse adendo para que não haja quaisquer interpretações acerca disso, né, que a palavra de Deus deve ser o nosso guia, e não existe submissão ou subordinação a qualquer pessoa que seja quando existe um ato que vá de encontro à palavra de Deus. Deus e somente Ele é o Senhor da nossa consciência, e são os atos de justiça descritos na Bíblia aos quais nós devemos nos submeter, tá bom? Feito esse adendo aí, vamos lá para o livro de Isaías. Eu queria começar lendo aqui o capítulo 1 do livro de Isaías. Isaías, ele é um profeta muito aclamado, né? Talvez dos profetas maiores aí, o mais conhecido, embora nós não tenhamos muitas informações sobre a sua vida, tanto quanto em relação ao profeta Jeremias. Praticamente conhecemos tudo do profeta Jeremias, mas não do profeta Isaías.
E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Porque antes da gente começar, tem alguns dados que a gente poderia pegar aqui para falar sobre Isaías. Bom, o nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. E esse nome, em geral, também nos profetas, dá um perfil do caráter, da sua mensagem e daquilo que eles vão praticar durante o seu ministério, né, o seu ofício. Então, ele é considerado um príncipe dos profetas, filho de Amós, marido de uma profetisa e pai de 2 filhos. Ele é também considerado um profeta, ao contrário do senso dos outros profetas, um profeta culto, erudito, até porque ele provavelmente era primo de Uzias, do rei, e ele atuava na corte, funcionava inclusive como um embaixador, então ele era versado na erudição do seu povo, além de estar entre a corte, entre as pessoas, entre os reis, como algum tipo de conselheiro. A tradição conta que, embora a gente não tenha aqui descrito, né, que ele teria sido cerrado ao meio durante o reinado do rei Manassés. A gente estudou um pouquinho sobre Manassés lá no livro de Reis, e vocês viram que ele não fez, né, muitas coisas boas, embora tenha se arrependido depois. Então ele seria tipo um capelão da corte, e ele atuou durante pelo menos 4 reis de Judá, né, um ofício longo, aí, um ministério longo, aí, né, pelo menos 4 reis de Judá. Aí, isso está descrito logo no capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Uzias é aquele rei, inclusive, gente, que pegou lepra, né, porque ele tentou fazer algumas coisas, né, lá no tabernáculo, e não era dele esse ofício. Mas o ministério de Isaías foi extremamente prolífico e foi durante pelo menos esses 4 reinados, né? Inclusive até com expansão, né, digamos assim, até o período de Senaqueribe. E como é que está esboçado aqui o livro de Isaías? Bom, o livro de Isaías, pessoal, ele é um livro realmente enorme. Né? Vocês vão ver aí que ele tem muitos capítulos, inclusive por isso que ele também é chamado de profetas maiores. Eu não falei na introdução aos profetas, mas os profetas maiores não significam que eles tenham mais importância do que os outros profetas. Não, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver apenas com a métrica, com a quantidade de capítulos realmente que foram escritos. Então, Isaías, Jeremias, Daniel são considerados aí os profetas maiores. E os demais, os 12 profetas demais, são aí os profetas menores, mas não em importância, apenas em capítulo. E como é que está estruturado o livro de Isaías? Olha só. A gente tem profecias praticamente de condenação, de juízo, do capítulo 1 até o capítulo 35. Do capítulo 36 ao capítulo 39, nós vemos um interlúdio histórico, mostrando ali mais ou menos o que estava acontecendo dentro da esfera internacional, de guerras, de dominação. E nós temos também as profecias de consolação, que se ocupam, na verdade, dos capítulos 40 até o 66. E a partir daí, nós vamos traçar algumas subdivisões, tá bom? No capítulo 1 até o 35, nós temos aí alguns juízos de condenação, de fato. Mas esses juízos de condenação não atingem só Judá, não, porque Isaías, foi até bom ter lembrado disso, ele atua aqui em Judá. Ele é contemporâneo de Miqueias e também de Oséias, mas Miqueias e Isaías atuam em Judá e Oséias está em relação a Israel. E a profecia de Isaías é tão extensa que ele chega a trazer oráculos, vaticínios acerca de outros povos, entre eles povos babilônicos, sírios, assírios, etíopes, filisteus, egípcios, e não só em relação a Israel. Praticamente nós temos aí, do capítulo 1 até o capítulo 12, uma mini história do que iria acontecer com o povo de Judá. Então nós vemos a confirmação de algumas dessas profecias de Isaías. Isso seria tido como, inclusive, uma chancela, uma comprovação de que o que ele está falando de fato procede, porque se cumpre no curto prazo. E ele vai ter também algumas profecias de longo prazo. Mas as profecias de longo prazo, como elas naturalmente acontecem muito tempo depois, acaba que são respaldadas por aquelas que foram cumpridas no curto prazo. E é isso que acontece aqui nesse interlúdio histórico do capítulo 36 até o capítulo 39. E de 40 até o 66 nós vemos aí o conforto, né, a consolação, o conforto na majestade de Deus e na sua glória.
Nós vamos ver Deus, por exemplo, como pastor e criador, nos capítulos 40 a 42, a sua majestade, do 43 ao 45, né, sua soberania, do 46 ao 48, e ainda vamos ver, digamos, profecias relacionadas ao fim dos tempos mesmo, né, com a criação dos novos céus e da nova terra. Então, são 66 capítulos extremamente densos. Por exemplo, aqui em Isaías, nós vemos um vocabulário tão rico que ele usa mais de 2.000 palavras diferentes, né? Então, é um profeta aí muito produtivo e extremamente culto, até diferente aí dos outros, né? Mas você percebe que Deus usa sempre quem Ele quer, inclusive o que eles possuem, que o próprio Deus deu para a sua própria glória. Existe um debate sobre a autoria do livro de Isaías. Por quê? Porque, aparentemente, segundo alguns comentaristas da alta crítica, a parte de 1 a 39, capítulo 1 a 39, teria objetivos teológicos, estilo literário, e algumas profecias que parece que não foram escritas pela mesma pessoa. Por exemplo, a gente vai ver que há uma menção nominal a Ciro, o rei da Pérsia, que é exatamente ele que libera o povo lá para poder voltar do exílio, para poder reconstruir, para poder adorar a Deus. Eles voltam, o povo de Israel volta, né, do exílio por conta de uma ordem do rei Ciro. E há uma citação nominal aqui de Ciro no livro de Isaías. E eu só queria recapitular com vocês que Isaías é um profeta pré-exílico. Então essa profecia tem pelo menos aí 150 anos antes do relato acontecer. Então alguns comentaristas da alta crítica acham extremamente improvável que Isaías pudesse fazer uma profecia nominal com tanto tempo de diferença. Então seria mais fácil atribuir essa segunda parte, essa segunda porção do livro a algum outro autor citando já coisas no livro de Isaías, mas que já aconteceram, né? Seria um relato ali, na verdade, pós-exílico. Então existe esse comentário aí da alta crítica. Mas esses argumentos eles não se revestem de peso e autoridade completamente. Por quê? Porque existe sim uma unicidade no livro de Isaías. Por exemplo, Isaías cita Deus como o Santo de Israel. Isso é muito bem dividido entre as duas partes. Não existe uma mudança no estilo literário. E ainda que existisse, a gente poderia argumentar quantos autores, por exemplo, mudam ao longo da sua vida o estilo literário. Lembrem que o ofício de Isaías foi um ofício muito demorado. Ele passou aí pelo menos 50 anos entre esses 4 reis. Então, se a gente pegar, por exemplo, a obra de Shakespeare, a gente vai ver que o estilo literário ele vai sendo amadurecido, ele vai sendo modificado a partir do tempo em que a pessoa vai escrevendo. Então, essa ideia do estilo literário ela não casa bem. Existem alguns outros argumentos, mas a gente não vai adentrar porque nós estamos estudando Isaías em panorama. Então, ele fala muito sobre a idolatria, a gente vai ver isso em várias partes. Ele descreve bem o cenário, né, da Palestina, na época antes do exílio. A gente vai ver isso também como uma das fontes argumentativas para que ele tenha sido o escritor completo. Existe simetria teológica. As profecias pré-exílicas, né, por exemplo, Naum, Sofonias e Jeremias, fazem menção provavelmente menção a alguns textos de Isaías. Isaías parece estar ali nas cortinas quando esses profetas falam algumas coisas, né? A gente pode, inclusive, quando for estar discutindo nos nossos grupos, aí eu posso mandar para vocês esses versículos para a gente comparar. Mas a gente não vai fazer isso aqui, porque a gente tem um tempo limitado. E a citação do Novo Testamento. Nenhum outro autor diz que Isaías não seria, porventura, o autor desse livro. E aí eu queria traçar 3 cenários aqui. O cenário histórico, o político e o cenário espiritual. Olha só, o cenário histórico a gente já comentou mais ou menos, né? Ele atuou aí pelo menos durante 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né, do capítulo 1 ao 39, e a partir do capítulo 40 a 66 nós vimos aí, muito provavelmente, a partir de Manassés. O cenário político, internacional, a Síria era a potência mundial. Israel cai, né, a tribo do norte cai, inclusive, por ocasião da invasão do rei assírio. No plano nacional, nós vemos aí, embora tenhamos alguns reis piedosos, né, como Ezequias, durante o ministério profético de Isaías, o que acontece é que no reinado de Acás, por exemplo, existe um descenso espiritual.
O povo está ali realmente vivendo uma situação difícil, e não só espiritual, político também, porque acaso ele começa a temer o poderio de Israel e da Síria, e acaba fazendo aliança com os assírios, né? Motivo pelo qual as tribos do norte acabam sendo conquistadas, e ele não confiou em Deus. Então existe aí um descenso do poder político do governante de Judá. O cenário espiritual, a política espiritual de Acaz, ela foi desastrosa, destruiu praticamente o que foi construído por Azarias e Jotão, né? E só em Ezequias a gente vê um retorno mínimo ali da espiritualidade. Em Ezequias nós vemos a defesa de Deus contra Senaqueribe, né? Isaías estimula Ezequias a confiar em Deus, e Deus prova a sua soberania e o seu poder contra o povo que ameaçava invadir Judá e destruir Jerusalém. Tá bom? Os objetivos. Vamos lá para os objetivos. Julgamento e programa de libertação. Isso é muito importante, tá, gente? É bom a gente dizer isso porque, como a gente comentou, né, na aula passada, o programa profético, ele abrange várias áreas, né? Então ela vai abranger também uma área histórica, temporal, política, como sinal do julgamento de Deus, mas também social, né? Nós vemos que o povo de Israel, quando caiu praticamente em depravação espiritual, isso se revelou extremamente nocivo nas relações sociais também. Por quê? Porque agora o pecado dominava praticamente todas as relações. Então existia injustiça, exploração, mentiras, iniquidades, mortes, e tudo isso vai ser contestado pelos profetas. Aqui em Isaías também não é diferente. Mas eu quero ler para vocês exatamente isso que está sendo posto aqui. E a gente vai ver depois dessa introdução. Então é o julgamento e o programa de libertação do servo sofredor que está lá no capítulo 52 de Isaías. Basicamente os objetivos são esses. Existe um julgamento por conta e ocasião do pecado, mas existe uma salvação que está sendo proposta por meio do servo sofredor, que se identifica, obviamente, com Jesus Cristo, o Messias. E ainda, como eu falei, profecias acerca dos novos céus e da nova terra. Então poderíamos dizer que Isaías é a Bíblia em miniatura, porque ela traça um cenário de queda espiritual, depois de julgamento, e em sequência de redenção, libertação e glorificação. Seria aí, então, uma atuação da graça também. Ele possui uma teologia de grande alcance, Israel, Judá e todos aqueles outros reinos que eu comentei no início aqui, que também tinham profecias acerca de julgamento, tá? Então, gente, vamos ler aqui, vamos começar a ler aqui, fazer as nossas leituras, porque nós estamos numa escola bíblica e a gente precisa saber manusear bem a palavra, tá bom? Ouvi, ó céus, verso 2 do capítulo 1, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. É o que a gente costuma dizer aqui, tem uma depravação total, né? Serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com olhos. E aí, ouvi a palavra do Senhor, verso 10. Vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Uma crítica que é o ritualismo. Ele está dizendo que adianta o sacrifício se vocês, na verdade, não me obedecem. Ou as suas solenidades, verso 14, as festas da lua nova, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Um sistema que o próprio Deus instituiu para poder ele ser glorificado, o povo fazia apenas ritualisticamente. Então isso apenas gerava enfado, canseira no Senhor, porque ele sabia que aquilo não era de coração. E ele no verso 18 diz assim: vamos refletir. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse.
Verso 22, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Verso 25, voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com uma potássia das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituirei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, a cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Olha só, o chamado de Isaías está lá no capítulo 6, que a gente vai ler logo em seguida. Então, até o capítulo 5, geralmente o pessoal pergunta, como assim se ele foi chamado no capítulo 6, o que é isso anteriormente? Muito provavelmente aqui a gente tem um resumo do tom que vai ter o discurso de Isaías. Né? E a gente viu aqui no capítulo 1 praticamente um resumo do que é o que o livro vai tratar. O descenso espiritual, no qual o povo está mergulhado, o julgamento que vai receber, porque Deus está cansado disso, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, Deus vai atuar, aprender a fazer o bem, a tentar a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Deus está instruindo aqui e pede para o povo se purificar. Mas se o povo não se purificar, ele vai sim ser punido. Mas essa punição não vai durar para sempre, ele vai redimir o seu povo, como a gente viu aqui no verso 27. Agora, quem permanecer nas transgressões serão destruídos. Isso mina aquela ideia, pessoal, de que Deus é simplesmente um Deus que consegue ser compassivo em relação a tudo, e que ainda que a pessoa se recuse a se converter, essa pessoa não sofrerá as consequências do juízo de Deus. Nós vemos aqui que isso não é verdade. Esse livro de Isaías aponta para Jesus, e o próprio Jesus diz isso, de que na sua segunda vinda todas as pessoas serão julgadas, né? Os vivos e os mortos. Então vai existir juízo sim. As pessoas que acabam não aceitando essa ideia têm uma visão enviesada de quem é Deus, né? E a Bíblia mostra claramente de que ele vai sim julgar, mas aqueles que se achegarem verdadeiramente até ele, não ritualisticamente, vão ser redimidos e serão salvos, escaparão do juízo vindouro. Então esse é mais ou menos o assunto que o livro de Isaías traz. E aí eu queria ler com vocês alguns textos aqui, porque eu acho que vai exemplificar bem o que a gente vai discutir. Olha só, capítulo 6, o chamado dele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o orvalho, como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Deus ia julgar, mas ia existir um remanescente. E por que isso é importante? Porque o remanescente aponta para exatamente as pessoas que seriam salvas, né? As pessoas que representariam de fato, genuinamente, o povo de Deus, a sua retidão, a sua justiça, a sua santidade e a sua glória. Essa é a ideia do povo escolhido de Deus, né? Do povo que foi levantado para ser a glória de Deus aqui na terra. Capítulo 7, versos 10 a 15. E continuou o Senhor a falar com Acais, né?
dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja debaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acas, porém, lhe disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não nos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo, né? Isaías diz assim, ó, pede o que você está pedindo, o que você quer a Deus, que ele vai te dar. Ó. Ele vai realmente te dar um sinal para dizer que ele está com você. E Acai simplesmente declina, né? Essa profecia aqui, na verdade, tem um duplo caráter, né? Ela tem um caráter temporal de curto prazo, mas também de longo prazo, e é um dos motivos porque também a gente está lendo, porque ela vai apontar para Jesus. Então nós vemos aí que Isaías apresenta Deus como o santo de Israel, né? E essa sua santidade está sempre associada ao poder. Lembre que ele diz assim: os meus olhos viram o santo de Israel, o Senhor dos exércitos. Ou seja, quem é que comanda os exércitos? Quem é que tem poder para controlar os exércitos? É o próprio Deus. Então sua santidade está sempre associada ao seu poder. E é exatamente pela sua santidade e por ele ter esse poder completo que ele vai, de fato, julgar. Ele é livre para poder fazer isso. Mas ele também é o Redentor de Israel. Ele também é o Redentor de Israel, como a gente viu lá, que a promessa iria acontecer. E a gente vai ver isso com um pouco mais de cautela daqui a pouquinho. Ele vai libertar e redimir Israel. E aí vamos lá. Nós vamos agora, gente, fazer uma leitura do capítulo 9. Uma outra profecia aqui que tem a ver com Jesus. Tá bom? Vamos lá para o capítulo 9, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui a referência. Versos 2 a 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentasse. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos ver. A gente agora vai para o capítulo 11. A partir do verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Olha só, existe aqui uma promessa, né, de redenção através do tronco de Jessé. É isso que está sendo descrito aqui, e Isaías aponta para esse redentor, né? Ele coloca Deus como santo, como aquele que vai purificar, mas também é como aquele que vai redimir. Isso vai acontecer da onde? Do tronco de Jessé. Isso também é mais uma referência aqui a Jesus, né? De Deus atuando aí de forma redentora, para que o seu povo não pereça. Então, isso a gente vê com maior ênfase nos capítulos 41 até o capítulo 63. Nós vamos ver aí a atuação redentora de Deus extremamente atuante. Extremamente atuante. Nós não vemos Deus aqui simplesmente deixando o seu povo ao Deus dará, por assim dizer, né? Na verdade, ele tem zelo, ele vai cuidar do seu povo. Então, vamos lá. Eu queria que a gente fosse ler, né, o capítulo 40. Agora, vamos lá para o capítulo 40 do livro de Isaías, que é um capítulo também muito bom.
agora já da parte do consolo, a gente não vai ver a parte do interlúdio histórico. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, verso 1. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já que é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Então, a gente vê aqui a promessa de consolação advinda do próprio Deus. A glória do Senhor se manifestará. As coisas que estão tortuosas serão endireitadas. E a glória do Senhor vai se manifestar. Toda a carne vai ver, porque o Senhor disse. E Jesus Cristo é a glória de Deus. Ele é, de fato, a sabedoria e o poder de Deus. Ele é a glória de Deus. E nós pudemos conhecê-lo através do relato lá do que João fala, né? Que ele habitou e se fez carne e esteve entre nós. E ainda está conosco e voltará. Aleluia por isso. Então nós vimos aqui Deus atuando como redentor, né? Dizendo que o pecado está perdoado. E essa vai ser a tônica do capítulo 40 até o capítulo 46. Gente, eu só queria antes disso, né, já que a gente não vai ler o interlúdio histórico, olha só a quantidade de coisas que Isaías falou e que se cumpriu, né? A gente diz assim, que ele fazia profecia, mas como saber se de fato a profecia estava certa, né? Olha só, tem um retrocesso no relógio de Acais, no capítulo 38, verso 8. Ezequias foi maravilhosamente curado. Nós vimos, de fato, a destruição da Assíria e a destruição babilônica. Isso também aconteceu nas profecias de curto prazo. E a profecia sobre Ciro, eu comentei com vocês aí, que foi antes, né? Mas eu quero dizer o seguinte, é que isso dava legitimidade a Isaías para poder falar, porque as pessoas estavam ouvindo o que ele estava dizendo e as coisas estavam se cumprindo naquela mesma época. Então isso era de fato legítimo e o que ele falava para o futuro também deveria ser legítimo. Então o que acontece? O povo estava totalmente depravado, mas existia aí uma promessa de restauração e o remanescente de Israel seria restaurado. Eu queria ler com vocês aqui agora, porque a estrutura do servo do Senhor começa a existir aqui, né? O servo do Senhor seria aquele que de fato atuaria para que o remanescente existisse, ou para que a glória do Senhor fosse manifesta, como a gente viu aqui no capítulo 40. Né? Esse servo do Senhor pode ser identificado tanto como Israel, como uma profecia messiânica. E nós vamos ver que mesmo sendo remanescente de Israel, essa profecia aponta claramente para Jesus, porque ele que cumpre perfeitamente as exigências da lei e faz com que tudo aquilo que está sendo prometido aqui, de fato, aconteça. Então, existe aí uma dualidade, né? Até uma discussão que pode existir, a gente vai ler o capítulo 53 daqui a pouco, porque, em geral, a tradição judaica não aceita Jesus como Messias. Então, toda a estrutura do servo do Senhor que é descrita aqui nesses capítulos, eles dizem que se refere apenas a Israel. E embora, como a gente comentou, a profecia ela tenha uma mensagem para o tempo em que ela foi revelada, ela também tem uma mensagem para tempos que sequer o profeta imaginou que estaria falando. Né? Ele sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. Então, a profecia tem essa dupla atuação. Então, ainda que se refira ao remanescente do Senhor aqui, nós vemos que isso se cumpre claramente em Jesus. E o capítulo 53 não deixa dúvida disso. Vamos lá para o capítulo 53. O capítulo 53 diz assim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vou ler a partir aqui. Vamos lá. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas transgressões. As nossas dores, desculpa.
E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, livrou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que retrato vívido. Parece que Isaías estava na cena da vida, acompanhando Jesus ali com uma câmera e descrevendo tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. Então, ainda que exista uma relação com o remanescente de Israel, Jesus é o verdadeiro remanescente de Israel no sentido de cumprir perfeitamente essa condição aqui, de derramar a sua alma como oferta pelo pecado. Isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Então, nós vemos que o livro de Isaías está cheio de referências ao Messias. Todas essas profecias, elas apontam, de fato, para Israel, mas para o descendente de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que cumpriria com louvor todo o seu trabalho penoso, mas um trabalho que nos rendeu aí libertação e redenção. E o capítulo 61, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus redime o seu povo para a sua própria glória. Então, gente, nós não temos como aqui simplesmente fazer uma leitura do livro de Isaías, óbvio que dissociado do contexto histórico, mas sem perceber que o que está sendo dito aqui extrapola o contexto histórico, porque vocês percebem que existe uma promessa de redenção para o próprio povo, e esse povo vai sim ser redimido e vai ser sim a glória de Deus. Então, existe aqui uma menção ao próprio Jesus que vai ser discutida lá no livro de Atos, quando o eunuco está lendo, e ele lê exatamente essa passagem no capítulo 53, e Filipe explica para ele de quem se trata, né? E ele ali é batizado porque crê em Jesus com o seu coração. Tá bom? Então, Isaías, por conta de toda essa situação, todas essas coisas que a gente falou aqui, é considerado até o profeta evangélico ou o quinto evangelho, porque ele descreve com muita clareza e com muita precisão como Deus vai agir, né, para salvar o seu povo, como Deus vai agir para julgar o seu povo e como Deus vai transformar, inclusive, todas as coisas, inclusive a humanidade e a natureza. Vocês viram que quando a gente leu no capítulo 11, que os animais que geralmente se predam, né, que predam, um animal que preda ao outro, na verdade vão conviver em paz. E isso repercute na fala de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, de que a criação geme e aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Olha como as coisas se encaixam como um mosaico perfeito. A queda trouxe ao mundo uma desordem, mas a restauração, a glorificação vai restaurar a ordem, a ponto de toda a criação deixar de gemer e ser restaurada a comunhão perfeita. Então nós vemos aí que a pessoa do Messias é tratada aqui no livro de Isaías, né? Ele é humano, nascido de virgem, né? A gente vê isso, essa expressão de que esse seria o sinal de que a virgem conceberá, né? O Deus homem, o filho de Davi, né? O rebento do tronco de Jessé, é o Criador de todas as coisas, aquele que faz e executa o seu juízo, porque é poderoso.
trata sobre o caráter do Messias, né, como aquele que é humilde, que não tem atrativos para as pessoas, né? As pessoas, inclusive, hoje dizem assim, né, que muitas vezes se aproximam da fé porque acham que a fé vai atrair sucesso, êxito, e na verdade Jesus atrai as pessoas exatamente porque ele é fiel, ele foi fiel e ele continua sendo fiel à própria escritura, à própria palavra que o seu pai falou por meio dos seus profetas, porque ele não se deixou vender por glória, por poder. Exatamente por isso é que ele se torna atrativo, mas do ponto de vista humano, Jesus não é atrativo porque nós entregamos tudo a ele, nós carregamos a nossa cruz. O governo do mundo estava sobre os seus ombros, mas ele decidiu sobre os seus ombros carregar também uma cruz, para que todos nós pudéssemos ser salvos no dia da ira. Então, que atratividade é essa que as pessoas hoje falam sobre Jesus Cristo? Será que Jesus virou uma moeda de troca para alcançar ou para perseguir alguns objetivos? Não, essa não é a atratividade de Jesus. A atratividade de Jesus é aquela que atrai o pecador ao arrependimento, à redenção, à remissão dos pecados por meio do seu sangue. Essa é a atração daqueles que ouvem o pastor falar e, como sua ovelha, reconhece a sua voz. Essa é a atração que acontece. Mas do ponto de vista humano, para o mundo em que vivemos, Jesus Cristo não é atraente. Jesus Cristo não traz a satisfação plena, porque as pessoas colocam sua satisfação no dinheiro, no prazer, querem obter tudo mediante meios fraudulentos, e tudo isso Jesus não, e nada disso é compartilhado por Jesus. Deixa-nos defender o direito daqueles que são marginalizados, como os órfãos, as viúvas e tantos outros grupos que simplesmente não têm nem a possibilidade de ter os seus direitos defendidos. Jesus não era desse jeito. Jesus, ele andava com as pessoas que estavam doentes. E são essas pessoas que vão ser atraídas por Jesus. Aquelas pessoas que reconhecem a sua insignificância, a sua pequenez e o iminente juízo vindouro sobre a vida, se não estiver em Jesus Cristo. Gente, isso é tão forte que no capítulo 11 do livro de Mateus, né, um conhecido homem chamado João Batista pede até para perguntar a Jesus se de fato ele é o Messias. E o que é que ele manda dizer a João? Vamos ler lá no capítulo 11, aqui deixa eu abrir, de Mateus. Voltem a anunciar a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Sabe onde é que está essa citação, que é feita no livro de Mateus? No livro de Isaías. Em tese, Jesus fala, João está querendo saber se num momento de crise como essa, que ele está preso, temendo pela própria vida, precisando de um conforto, de um ânimo, voltem para João, peça para ele ler Isaías, porque os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus Cristo é o servo sofredor, tão citado, tão trabalhado aqui no livro de Isaías. E é exatamente por ele ser esse servo sofredor que nós temos esperança e vida. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula e eu queria, que a gente não esgota tudo, teria muito mais coisa para a gente comentar aqui, mas pelo tempo eu vou parar por aqui e eu queria que a gente discutisse isso em um outro momento, né? A gente pode até fazer uma sala virtual em algum outro momento, ou nos grupos, né, do WhatsApp, porque tem uma série de outras discussões que eu queria fazer aqui a partir do livro de Isaías. Mas o que eu queria que ficasse aqui, essas aplicações, é em relação à leitura do livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro rico e as aplicações são diretas em relação a Jesus. Jesus é exatamente esse remanescente do povo de Deus que cumpriu a lei perfeita. Ele é o único remanescente para ser verdadeiro, né? Porque em Adão todos morreram, mas em Cristo aqueles que creem são ressuscitados. Ele é o filho da promessa que nós esperávamos e nele todas as coisas são realizadas. Ele é o Redentor, ele é esse renovo. O Espírito do Senhor está sobre ele, capítulo 61, e ele repete isso lá em Lucas capítulo 4, quando ele está na sinagoga e vai ensinar, vai expor
aquela escritura, ele diz assim: hoje essa profecia se cumpriu. Deixa eu só abrir aqui Lucas capítulo 4. Então ele fechou o livro, verso 20, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Os rabinos sentavam antes de expor o texto, liam o texto, eles sentavam para poder expor e as pessoas ficavam sentadas aos pés do rabino. Né? Jesus era quem estava expondo ali, ensinando. E esse é considerado, né, nas palavras de Spru, o menor sermão pregado, porque ele leu essa passagem do livro de Isaías e no final ele disse assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha o que ele diz, gente. O Espírito do Senhor, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E muitos não acreditaram, né? Você depois pode ler aí o complemento do texto, muitos não acreditaram. Mas foi o sermão talvez mais impactante, e é o sermão mais impactante que a gente pode ouvir ainda nos dias de hoje. Hoje, na história já aconteceu o cumprimento dessa profecia. E graças ao Senhor, nós podemos dizer que sim, o Espírito do Senhor está através de Jesus, esteve através de Jesus Cristo, está através da sua ação entre nós, proclamando liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertação para aqueles que são oprimidos. Pessoal, eu comentei que nada que acontece nas relações sociais tem a ver, deixa de ter a ver com a situação espiritual da nação. O povo de Israel estava oprimindo principalmente os indefesos porque a sua concepção sobre o pecado estava equivocada. As pessoas racionalizavam o pecado e achavam agora normal, na verdade, o errado. E aquele que era certo, na verdade, acabava sendo despojado, atacado. E é essa lógica que nós temos que inverter na nossa sociedade. A palavra do Senhor permanece perfeita, permanece fiel aos seus preceitos. E nós devemos pregar essa palavra da forma como nós a recebemos, sem tirar e sem pôr, proclamando sim que o Senhor é juiz, que Ele liberta os oprimidos e os cativos, e que Ele quer salvar, quer redimir aqueles que se achegam por meio do seu Filho. Que Deus abençoe e que nós estejamos juntos no próximo momento para estudar o livro de Jeremias, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra. Tchau, tchau.